Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, vamos continuar com o nosso estudo então da geometria plana, tá? O último vídeo que eu produzi para vocês, nós resolvemos alguns exercícios, certo? Tá? Se eu não me engano foi a videoaula número 8, a resolução de problemas elaborados no universo da geometria plana, ok? Dá uma olhadinha lá. Continuando agora, nós vamos falar dos triângulos. A gente vai fazer um estudo dos triângulos. Para quem está acompanhando pelos slides, e assim eu recomendo, tá? Eu estou lá no slide número 32, está aqui, ó, tá? Então, estudo dos triângulos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para estudar os triângulos é definir um triângulo. E definir objetos da matemática, principalmente da geometria, não é tão simples. De repente você sabe o que é, porém você encontrar palavras, encontrar termos para definir, é um pouco complicado. É o que é um triângulo, é o que é uma circunferência, o que é um círculo, por exemplo. Barulho aqui, pessoal, ok? Então é difícil você às vezes encontrar as palavras para definir esses objetos, tá? Mas é bom a gente trabalhar com isto. Vamos, né, tentar definir aqui um triângulo para vocês de uma forma bem prática, né? Para que não vamos utilizar muitos elementos formais para não dificultar a compreensão do triângulo. Então o que eu estava dizendo, o barulho me atrapalhou aqui. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que quando eu falo em triângulo, por exemplo, até pela maturidade escolar de vocês, pela maturidade cronológica, vocês já vêm na mente o que é, ok? Tá? Mas como que a gente define um triângulo? Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, tá bom? Vamos lá, então sempre, pessoal, tá? Minha forma de trabalhar matemática é desenvolver raciocínio. O que eu chamo de raciocínio, ou o que eu chamo de ideia, é forma de pensar. Como é que eu vou enxergar as coisas, como é que eu vou identificar as relações, como é que eu vou pensar. Então vamos lá então? Então vamos falar dos triângulos, ok? Triângulos. Ok. Bom, se você analisar o nome, o próprio nome já te diz o que é um triângulo, né? Três, ângulo, a gente já definiu o que é ângulo. Portanto, é uma figura geométrica plana formada por três ângulos. Triângulo, ok? Se não tiver três ângulos, não é um triângulo, por exemplo, tá bom? Bom, outra forma da gente definir um triângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui pegar três pontos quaisquer num plano, ok? Três pontos quaisquer, por exemplo. Vou até dar nome a esses pontos para facilitar a nossa comunicação. Então, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B e vou chamar esse ponto aqui de C. Lembrando, né, que, claro, os três estão no mesmo plano. Até porque três pontos determinam um plano. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar esses pontos através de segmentos de retas. Olha só, segmentos de reta. Eu não posso ligar esses pontos por uma curva, por exemplo, por uma linha curva. Não, tem que ser segmentos de reta. Então, eu vou pegar o ponto A, vou ligar com o ponto C. Então, AC é um segmento de reta. Já falamos bastante sobre isto. Vou pegar o ponto A, ligar com o ponto B, portanto, isso aqui é um outro segmento de reta, então, o segmento AB, e vou virar um pouquinho, o ponto B eu vou ligar com o ponto C, portanto, formando o outro, um outro segmento de reta. Portanto, desenhei um triângulo. Então, o que é um triângulo? O triângulo é uma figura, né, plana, formada pela união, pela junção aí desses três segmentos de reta. Cada segmento de reta desse aí, que une um ponto ao outro, é chamado de lado do triângulo. Então, esse é o lado do triângulo. Então, esse triângulo tem o lado AB, esse triângulo tem o outro lado que é o AC e o outro lado que é o BC. Tá aí, então formei um triângulo. Eu posso até, sendo um pouquinho mais rigoroso aí na definição, dizer o seguinte, ó, que o triângulo, eu vou usar essa figurinha aqui em forma de triângulo para simbolicamente representar o triângulo. O triângulo
Vou corrigir aqui, pessoal, que eu estou usando caneta, tá? Então, o triângulo ABC. Claro que eu poderia escrever o triângulo começando pelo vértice B, sem problema nenhum, tá? Esse triângulo aqui, então, ele é igual o segmento AB. Então, eu peguei o segmento AB. Toda vez que eu falo em segmento, tem que colocar a barrinha em cima. Então, eu peguei o segmento AB, uni ele com o segmento AC, que é esse daqui. Então, ó, peguei AB, peguei AC, uni os dois. Então, esse ponto aqui é o ponto onde ocorre a interseção dos dois, certo? É o ponto da união dos dois. E aí eu vou unir também com o outro segmento que é o BC. Aí eu fecho. BC. Pronto. Então assim eu defini um triângulo. O triângulo é resultado da união desses três segmentos, certo? E a união deles é feita então nesses pontos aqui, que nós vamos chamar de vértice. É importante utilizar a linguagem correta para a gente se comunicar bem. Até porque, para entender matemática, todo mundo tem que usar a mesma linguagem, senão a gente não se entende. Tudo bem, pessoal? Aí formei, então, um triângulo. Então, simbolicamente, eu posso escrever aqui um triângulo, é isso aqui. Então, aqui eu tenho o triângulo, né? Definido simbolicamente, e aqui eu tenho um desenho, uma figura representando o triângulo, ok? Outra forma da gente entender o que é um triângulo, eu vou usar um pouquinho termos diferentes. O que é um triângulo? Vamos lá. Muito utilizado também. A gente fala que triângulo é um polígono de 3 lados. Que é isso? Então, primeiro tem que saber o que é um polígono. Se eu falar que triângulo é um polígono de 3 lados, eu tenho que entender o que é um polígono. Então, vamos entender o que é um polígono? Antes de entender o que é um polígono, eu vou falar de linha poligonal, certo? Então, o que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal, pessoal, vocês têm ideia do que é uma linha, né? Ok? Uma linha poligonal, ela é formada pela junção de vários segmentos de reta. A ideia é a seguinte, ó. Eu pego um segmento de reta, aí eu vou pegar esse segmento e unir com outro segmento de reta. Por exemplo, assim, ó. Ó, tô formando uma linha. Aí eu vou ligar com outro segmento de reta, não importa o tamanho dele, ó, ok? Ó. Aí eu vou ligar com o outro, ó. Estou formando o que a gente chama de linha poligonal. Então, o que é uma linha poligonal? É uma linha formada pela junção, certo? Você vai emendando um segmento no outro, vai formando uma linha, uma corrente. Tranquilo? Então, isso aqui nós chamamos de linha poligonal. Ok? Eu estou preparando aqui o terreno para a gente definir o que é um triângulo de uma outra forma. Ok, então o que é um polígono? Um polígono é uma linha poligonal fechada. Isto. Por exemplo, essa linha começou nesse ponto e terminou nesse ponto aqui. Se eu emendar esse ponto aqui com esse ponto, eu estou fechando esta linha. Ao fechar esta linha, certo? Eu vou ter uma linha, eu vou ter um polígono. Assim, claro que eu não vou desenhar o mesmo. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, fazer aqui um segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento de reta, outro, ó, tô fazendo uma linha poligonal, certo? O meu objetivo, aqui outro segmento de reta. O meu objetivo agora é fechar. Se eu parar aqui, claro que esse pedacinho aqui não tem, escorregou, pessoal. Se eu parar aqui, eu não tenho um polígono, eu ainda tenho uma linha poligonal. Então, eu vou pegar esse último aqui e emendar no primeiro. Vou formar aqui, ó. Vou ligar um ao outro por um segmento de reta. Fechei a minha poligonal. Esta figura chama-se polígono, pessoal. Ok? Pronto. Isto é um polígono. Então, o que é um polígono? É uma linha poligonal fechada. Certo? Linha poligonal fechada. Isso é um polígono. Tá bom? Tá. Só que este polígono que eu fiz, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de reta. Olha, 6 segmentos de reta, como eu coloquei aqui, não formam um triângulo, formam um hexágono. Então, o que é um triângulo? É uma linha poligonal fechada, portanto, é um polígono de 3 lados.
de 3 segmentos de reta. É um polígono formado por 3 segmentos de reta. Okay? Então eu posso dizer que triângulo é um polígono de 3 lados. Cada segmento desse aqui, ó, é um lado do polígono, tá? Então isso aqui é um lado, isso aqui é um lado, isso aqui é um lado. Gente, sempre dizendo, tá? Ó, quando eu vou fazer uma linha poligonal, ó, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer uma linha poligonal, certo? Ó, por exemplo, ok? Ó, tô fazendo uma linha poligonal. Então isso aqui são segmentos de reta. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é um segmento de reta, ó. Isso aqui é um arco. Então eu não formo uma linha poligonal com arco. Eu formo uma linha poligonal com segmentos de reta. Então eu jamais vou ter o lado de um polígono encurvado assim. Eu não vou ter. Aí não é polígono. Aí é uma outra figura, porém não é um polígono. Ok? Então o que é um triângulo? É um polígono de 3 lados. Então eu posso dizer assim, né? Ó, triângulo, certo? É um polígono de 3 lados. Tranquilo? Então agora que a gente já sabe que é polígono, eu posso definir um triângulo dessa forma aí. E é claro, pessoal, então, no caso isso aqui, ó. Vou fazer uma linha poligonal, ó. Fiz aqui um segmento. Vou fazer eu fiz aqui um segmento de reta, outro segmento de reta. Estou construindo a minha linha poligonal, só que agora eu tenho que fechar, senão não vira um polígono. E eu tenho que fechar com mais um segmento só, senão não ficam 3. Pronto. Desenhei então o meu triângulo. É um polígono de 3 lados, formado por 3 segmentos de reta. Tudo bem? Ok, então agora que nós já sabemos o que é um triângulo, vamos continuar falando dele, claro, ok? Então vamos falar dos elementos de um triângulo. Ah, só lembrando, pessoal, outra coisa importante também, que o triângulo é formado por essas linhas aqui. Esse é o triângulo. Ele é formado por 3 segmentos de reta. Essa região que fica aqui dentro, que fica delimitada por esta linha, chama-se região triangular. Então isso aqui não faz necessariamente parte do triângulo. Geralmente se utiliza como triângulo tudo, né? A linha e a região interna. Mas isso aqui é uma região triangular. Então, o triângulo determina no plano uma região triangular. Então, tudo isso aqui que ficou aqui dentro é uma região triangular. Tranquilo? Claro que a região triangular engloba todos os pontos aqui do meio, que estão aqui na parte interna, e mais os pontos do segmento de reta. Muito bem, vamos lá então. Vamos falar então dos elementos de um triângulo. O que tem num triângulo? Então, o triângulo tem vértices. Então, esse ponto aqui, onde a linha quebra, tá? Então, chama-se vértice. Então, vou chamar esse ponto de A. Lembrando que sempre que eu dou nome a um ponto, eu uso uma letra maiúscula. Já falei disso lá no comecinho. Portanto, isso aqui é um ponto, porque é onde dá a interseção dos 2 segmentos de reta. Vou chamar esse ponto aqui de B e vou chamar esse ponto aqui de C. Portanto, eu tenho o triângulo, simbolicamente eu posso escrever assim. Isso aqui é um triângulo, não é um A. O triângulo ABC, ó. É uma forma de você escrever simbolicamente um triângulo. E o desenho fica assim, tranquilo? Então, isso aqui chamam-se vértices. Isso aqui é um vértice, esse aqui é um vértice, isso aqui é um vértice também. Então, o triângulo tem 3 lados, consequentemente tem 3 vértices. Ou tem 3 vértices, consequentemente tem 3 lados. Ok? Bom, outro elemento importante do triângulo são os ângulos, né? Até no nome leva a isto, ó, triângulo. 3 ângulos. Quais 3 ângulos? Esses 3 ângulos internos aqui, ó. Este daqui e este daqui. Bom, a princípio eu vou colocar assim para dizer que são 3 ângulos diferentes, tá? Não precisaria ter colocado isso. Não vou apagar porque estou com caneta. Então, esse ângulo aqui eu vou representar assim. Esse aqui vai ser meu ângulo A. Então, eu estou utilizando a mesma letra que eu utilizei para identificar o vértice. Eu coloquei aqui o A, também maiúsculo. Nesse caso, poderia ser minúsculo, sem problema nenhum.
e coloco o acento para dizer que estou me referindo a um ângulo. Esse acento aí é o acento do ângulo, tá? Só reforçando aqui, eu não precisaria ter colocado dois risquinhos aqui para representar o ângulo. Eu vou fazer isto quando eu quero dizer que um ângulo tem medida diferente do outro, ok? Mas já que eu coloquei, eu não vou apagar. Então, esse ângulo aqui vai ser o meu ângulo B, então eu escrevo assim. E esse daqui vai ser meu ângulo C, portanto eu escrevo assim. Então, no vértice C fica o ângulo C, no vértice A fica o ângulo A. Só que o A, o B e o C são os ângulos internos. Eles ficam na região interna ali, então são os ângulos internos. Chama de ângulo interno, porque nós também temos os ângulos externos. Ok? Então, isso aqui é um ângulo e um ângulo eu represento assim, tá? Para evitar confusão, pessoal, quando você precisar, então se eu chamei esse vértice de A, até para poder escrever o triângulo ABC, eu tenho que dar nome aos vértices, a gente não fica com elemento para poder escrever, ou simbolicamente, né, o triângulo. Então, quando eu dou a esse ponto aqui o nome de A, vê se você consegue, ou segue o mesmo raciocínio, tá? Chama esse ângulo aqui também de A. Se eu chamar esse ângulo aqui de B, vai acabar fazendo confusão, certo? Então, o ângulo A é aquele ângulo formado pelos dois lados que se encontram no vértice A. O ângulo C é o ângulo formado pelos dois segmentos de reta que se encontram no vértice C e assim por diante. Tranquilo? Tá. Então, aqui nós temos, e óbvio que, né, AC é um lado, então, ó, AC é igual a um lado, ok? Ó, AB também é igual a um lado do cara, e BC, o segmento BC, também é um lado do cara, né, do triângulo, ok? Outra coisa importante, pessoal, é o ângulo externo. Ângulo externo, isto, tem ângulo externo? Tem. A ideia do ângulo externo é isso aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Você pega esse lado aqui, por exemplo, e prolonga ele, ó. Estica ele, faz isso aqui, ó. Estiquei ele. Certo? Mas pode? Pode, para eu poder definir o ângulo externo, ok? Então, eu prolonguei ele. Este ângulo formado aqui fora, ó, este ângulo formado aqui, ó, com o prolongamento do lado AB e com o lado AC, este ângulo aqui a gente chama de ângulo externo. Só que ele é o externo referente a este ângulo aqui, tá? Então, esse ângulo A é um ângulo interno e esse daqui, podemos falar, é o externo dele. Vou representar agora por uma letra do alfabeto grego, né, para não misturar. Então, vou chamar ele de alfa. Epa, falei alfa, escrevi gama, tá? Então, vou colocar alfa aqui. Então, e vou escrever assim para dizer que esse alfa que está aí está representando um ângulo. Tudo bem? Então, esse aqui é o interno, esse aqui é o externo. E olha que curioso aqui, ó. Os dois juntos, já que isso aqui é um prolongamento desse lado aqui, ó, eu estendi ele, então isso aqui é uma reta, os dois juntos formam um ângulo raso, ó, formam meia volta, ó, um ângulo de 180 graus. Então, o que significa? Que este ângulo aqui é o suplemento desse ângulo aqui. Lembra desse termo? Então, um ângulo interno e seu respectivo externo são suplementares. Significa que os dois juntos têm que dar 180 graus. Lembra desse fato? Olha quanta informação. A mesma coisa vai acontecer com os outros. Aí deve estar assim aquela pergunta na cabeça de vocês. Mas o senhor estendeu, né? Esticou esse lado aqui. Não poderia ser esse daqui? Poderia, dar na mesma. Se você prolongar esse lado aqui, você vai identificar o ângulo externo aqui. Só que este ângulo e esse ângulo aqui são congruentes, porque eles vão ser opostos pelo vértice. Então, tanto faz, não importa, tá? Vamos fazer aqui o externo do ângulo C. Qual é a ideia? Eu vou rodar nesse sentido aqui, tá? Prolonguei esse, aqui eu vou prolongar esse aqui, ó. Vou prolongar para cá, ó, pronto. Aí criou-se um ângulo externo aqui, ó. Tem um ângulo externo, mesma coisa. Então, esse daqui é o externo desse daqui, certo? Eu poderia ter começado por aqui, eu estou rodando nesse sentido. Gente, isso não importa, tá? O importante é a ideia, tá?
Então aqui está o ângulo C, aqui está o externo dele. Esse aqui eu vou chamar de gama, o ângulo gama, porque esse aqui eu vou chamar de beta, ok? Alfa, beta, gama. O gama é uma letra do alfabeto grego muito utilizado para representar simbolicamente as coisas. Se eu pegar a amplitude desse ângulo aqui e a amplitude desse ângulo aqui, vai dar ângulo de meia volta também, ó. Ó, que legal, certo? Então esses dois ângulos juntos, né, vai dar 180 graus. O que significa então? Que esse aqui é o externo desse. Então, um ângulo externo e o seu respectivo interno, de novo, são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? De novo falando, são ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 180 graus. Tranquilo? Como eu estou fazendo isso aqui, então eu vou prolongar isso aqui para cá agora. Estou de mau jeito aqui, prolonguei isso aqui. Então, determinei aqui o ângulo externo. Esse aqui é um ângulo externo. Então, esse aqui é o ângulo B, o ângulo externo eu vou chamar de beta. Pronto. Mesma coisa. Esse mais esse vai dar 180 graus, tá? Então, já o que eu posso adiantar aqui? Vamos lá. O ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama são os nossos ângulos internos, certo? São os ângulos... Eu falei errado, são os ângulos externos. Certo? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Deixa eu colocar aqui um E, colocar aqui um I, né? São os nossos ângulos internos. Tranquilo? Pronto, nós exploramos aí, né? Expomos aí os elementos de um triângulo. E a gente vai trabalhar com esses elementos agora, tá bom? Como nós temos um tempinho aí, vamos continuar agora. Eu vou comentar para vocês o que acontece se eu somar as medidas dos três ângulos internos. Isto é um conhecimento que vocês já têm. Em algum momento do estudo de vocês, principalmente lá no ensino fundamental, já foi trabalhada essa ideia. Como nós vamos utilizar bastante agora, eu vou reforçar. Eu vou falar então da soma dos ângulos. Claro, quando eu falo ângulos, né? A soma dos ângulos. Quando eu falo em ângulos, quando eu vou somar as medidas deles. A soma dos ângulos internos. A ideia é o seguinte, se eu pegar essa amplitude aqui, e pegar essa amplitude aqui, ou seja, as suas medidas, e somar elas, emendar, o que vai dar? Vamos ver? Em outras palavras, se eu pegar a medida do ângulo A, somar com a medida do ângulo B e somar com a medida do ângulo C, que são os três internos, quanto que vai dar isso aqui? Vamos trabalhar a ideia então? Vou fazer aqui do lado, tá? Ok? Estou fazendo sem instrumento de medida nenhum. Vou pegar aqui, ó. Vou desenhar aqui um triângulo. Ok? Pronto. Vou trabalhar a ideia aqui. Então, esse é meu triângulo A, B, C. Eu vou pegar aqui no vértice A para poder chegar à conclusão do que é A mais B mais C, ok? Aqui no vértice A, eu vou passar uma reta paralela a esse lado BC aqui, ok? Então, eu vou lá no vértice A e vou traçar uma reta lá, paralela, para eu poder chegar à conclusão do que é a soma daqueles lados. Vou fazer uma demonstração aqui com vocês. Eu vou passar uma reta aqui, ó, sem régua, tá? Para ficar melhor ainda a nossa interpretação, eu vou passar uma reta aqui no lado BC. Esse lado aqui tem uma reta que é suporte dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ok? Então, aqui tem uma reta também. Só que esta reta aqui tem que ser paralela a essa. Lembra desse fato aqui? Então, eu vou chamar essa reta de R e essa reta aqui de S. Então, para eu poder fazer essa demonstração, eu estou considerando que a reta R e a reta S são paralelas. Então, R é paralelo a S. Certo? Por quê? Porque é o seguinte, raciocinem comigo. Aqui eu vou ter o meu ângulo A, ok? Aqui eu vou ter o meu ângulo B, ok? Aqui tem o meu ângulo C.
Eu quero mostrar, quero chegar à conclusão de quanto que é esse, mais esse, mais esse. Eu vou fazer o seguinte, vamos lembrar agora do que nós vimos nas aulas anteriores, né, nos vídeos anteriores. Isso aqui não é paralelo a isso? Essa é a condição que eu criei. Se isso aqui é paralelo a isso, o que isso aqui é? Isso aqui é uma transversal. Portanto, este ângulo aqui e este ângulo aqui, ó, tem a mesma medida. Concordam? Por quê? São os ângulos alternos internos. Lembra como nós estudamos isso aí? Ó, isso aqui é uma transversal, esse fica de um lado, esse fica do outro lado, mas fica na região interna. Fica entre, né, as duas retas. Então, eles são os famosos alternos internos. Então, eles são congruentes. Então, esta medida aqui, esse ângulo aqui tem a mesma medida. Então, se a medida desse aqui, por exemplo, for C, esse aqui também vai ser C. Então, esses dois ângulos são congruentes. Então, eu posso dizer que esse ângulo também é o ângulo C. É a mesma coisa. Entenderam a ideia? E aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é uma transversal, ó. Se isso aqui é uma transversal, este ângulo aqui e esse ângulo aqui são congruentes também. Eles têm a mesma medida, tá? Então, este ângulo aqui e este ângulo aqui têm a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui é B, eu posso dizer que esse aqui também é o ângulo B. Ou seja, tem a mesma medida, ok? Entenderam a ideia? Então, fazer A mais B mais C aqui é a mesma coisa que fazer A mais B mais C aqui, ó. Esta amplitude aqui é ela mesma. Essa amplitude aqui eu trouxe lá para cá, porque é a mesma. E essa amplitude aqui eu trouxe para cá, porque é a mesma. Então, se eu pegar, juntar o B com A com C, ó, vai dar meia volta certinho, ó, concorda? Ó, vai dar meia volta certinho, os três ângulos. Então, este ângulo junto deste ângulo e junto deste ângulo vai dar meia volta certinho. Vai dar um ângulo raso. E meia volta tem 180 graus. Tranquilo? Então, como eu queria mostrar, A mais B mais C vai ser igual a 180 graus. Então, vamos lá, pessoal. Um conhecimento que a gente vai usar muito. A soma das medidas, não vou escrever aqui, porque é muita coisa para escrever. Vocês têm lá nos slides. A soma das medidas dos três ângulos internos de qualquer triângulo, claro, vai ser sempre igual a 180 graus. O que isto significa? Então, vamos supor que você mediu esse ângulo aqui e esse ângulo aqui tem 40 graus. Que você mediu esse ângulo aqui e esse ângulo aqui tem 70 graus. Você consegue descobrir a medida desse daqui. Porque tem que dar 180. Ora, 40 com 70 dá 110. Quanto que falta para chegar a 180? 110 para 180, é só você fazer 180 menos 110, que vai dar o quê? 70. Então, esse ângulo aqui vai ser 70 também. 70 com 70, 140, com 40, 180. Tranquilo? Entenderam a ideia? Sempre a soma dos três ângulos vai dar 180 graus. A maioria de vocês já sabe disto. Então, estamos apenas reforçando que a gente vai usar bastante. E para convencer um pouco mais, eu fiz aqui uma rápida demonstração para vocês acreditarem que isto é verdade de fato. Tranquilo? Não esqueçam dessa informação que a gente vai usar para resolver os problemas. Pessoal, é isto, tá? Eu estou com 28 minutos já, não dá tempo nem começar outra ideia. Eu vou começar no outro vídeo, ok? Eu paro aqui com esta videoaula e a gente retorna na próxima, claro, dando sequência ao estudo dos triângulos. Até mais, pessoal!